Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma explicação do programa Mais Gestão Menos Risco. Meu nome é Gilson Martins e hoje a gente vai falar sobre um conceito bem importante. A gente começar a poder falar sobre o seguro agrícola, tem que entender o que é um risco. Então a pergunta que a gente está procurando responder hoje aqui é o que é um risco. Mas é óbvio que a gente está falando no risco do ponto de vista da produção agrícola e em especial aquilo que se aplica aos programas e as ferramentas de gestão de riscos. Bom, vamos direto para o assunto, né? O que é um risco de acordo com aquilo que interessa, que diz, dizem as normas brasileiras. Bom, a SUSEP, como você sabe, é o órgão no Brasil que faz essa regulamentação de todo o setor de seguro, que é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados do Brasil. E ela tem lá uma normativa 347 de 2007 que diz o seguinte: o risco é um evento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevista, independente da vontade do segurado, cuja ocorrência pode provocar prejuízos de natureza econômica. Bom, obviamente, quando se fala em vontade do segurado, o que vamos dizer assim, essa definição está querendo resguardar? Está querendo resguardar que não vai ter aí nenhum tipo de ocorrência de risco moral, que é do segurado intencionalmente fazer qualquer atividade para gerar um prejuízo para que ele tenha uma indenização. Então, obviamente, a definição formal ela leva isso em consideração para evitar risco moral. E outra questão é da natureza econômica dos riscos, porque no caso das ferramentas de gestão de riscos, a gente está preocupado muito mais com as perdas econômicas de você, agricultor, do que outros tipos de perdas. Por exemplo, a gente poderia estar falando de saúde, que não é necessariamente uma perda econômica, mas é perda de saúde, é perda da vida, que não pode ser reparada, inclusive, né? Mas nada disso faz parte do seguro agrícola. A gente está falando aqui basicamente das perdas econômicas decorrentes de algum evento. Bom, evento imprevisto, né? Como diz a própria definição. Mas vamos lá. Mas o que interessa de verdade? Que tipos de risco interessam se a gente estiver aqui falando de seguro agrícola? Né? O primeiro risco que vem em mente é o risco de mercado. Ou seja, o risco de você fazer a sua safra, de ter a produção e chega no momento da colheita, você realmente tem um preço que muitas vezes até não cobrem de fato os custos de produção. Então, um dos objetivos das políticas públicas é resguardar esse tipo de situação. Então, você tem basicamente alguns tipos de situação. Uma delas é em que você tem as políticas de comercialização, como a gente conhece no Brasil, por exemplo, a política de preço mínimo, que é uma forma de você resguardar também, né, o preço aos produtores, só que a gente sabe que isso não tem, digamos, uma aplicação universal. Existem ferramentas, obviamente, nos mercados aí também de proteção, de hedging, né, em que você pode fazer uma proteção de preço. Mas é bacana que nos últimos anos o setor de seguros agrícolas desenvolveu também ferramentas para isso. Então existe hoje o que a gente chama de seguro receita, o seguro faturamento, que oferece também proteção às variações, oscilações de preços dos produtos nos mercados. Então esse é um dos riscos. E é claro, o principal risco que a gente está falando sempre na gestão de riscos do seguro é sim o risco de produção. E quais são os riscos de produção? Bom, primeiro são os riscos relacionados ao clima, e esse sim tem natureza súbita, talvez não tão súbita, mas tem uma grande imprevisibilidade. Entra ano, sai ano, você tem efeitos climáticos, por exemplo, o ano do El Niño dá mais produção numa região, prejuízo na outra, ano de Laninha dá mais
produção em uma região e menos na outra, então é sempre muito complicado, e é aí de fato que o seguro acaba entrando como uma excelente ferramenta para resguardar, tá? Então é muito difícil a gente resguardar de forma geral, de proteger as lavouras. Tem, claro, né, situações com irrigação, por exemplo, né, você pode até controlar um pouquinho a ocorrência de estiagem com um plantio protegido, você protege melhor as plantas, mas de forma geral nós não temos tanto controle assim sobre a questão climática, tá? Então a gente vai meio que seguindo a cartilha de São Pedro. Tem uma outra questão que afeta o risco de produção, que é, de fato, o tipo de manejo que o produtor, né, que você utiliza. Como que funciona isso? Bom, vamos pegar o exemplo mais trivial que existe, é o próprio plantio direto. Se você faz uma produção com uma palhada bem caprichada, você, né, acaba protegendo o solo, protege o solo com as palhadas, que ajuda não só a garantir uma melhor estrutura do solo, mas também a própria disponibilidade de água e fuga de nutrientes, etc. e tal. E aí entra também todas as outras medidas necessárias para um bom manejo com relação às pragas, com relação à aplicação correta de fertilizantes, uso adequado das sementes e por aí vai. Então são esses dois riscos principais que a gente fala que afetam a produção. Do ponto de vista do seguro, o principal aspecto é o risco climático, tá? Esse outro risco de manejo, né, da forma que é manejada a lavoura, é uma responsabilidade, sim, do agricultor fazer um bom manejo. Tanto é que não existe 100% de cobertura no seguro, até para que haja uma motivação e incentivo para que todos optem pela melhor opção de manejo. Então, a conclusão que nós podemos trazer para vocês aqui é de que o seguro é sim uma ferramenta que ajuda a proteger os agricultores, a sua lavoura, com relação a riscos climáticos e também a riscos de mercado, principalmente climáticos, mas cada vez mais esses riscos de mercado são uma opção interessante aos produtores. Então era isso que a gente queria colocar para você neste vídeo. Espero que tenha sido útil. Compartilhe a informação com seus amigos e familiares e aprenda mais com os demais vídeos desta trilha de conhecimento sobre gestão de riscos rurais voltado aos agricultores brasileiros. Esta é a iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @maisgestão-risco, tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.